Isso aí, estamos de volta, Rádio Vitória 102.9 FM, esse é o programa Unidos na Fé, amém? Que alegria estarmos juntos no ar, amém? Nós, mais uma programação da Rádio Vitória, hoje de manhã nós tivemos o programa Chimarrando com Cristo, né? E agora à tarde o programa Unidos na Fé. Um abraço, carinho a todos os irmãos da Igreja Cristã Unidos na Fé, na cidade de Alvorada, né, de Viamão, Santa Maria do Herval. Um abraço a todos os irmãos. Amém? Estamos aqui com o nosso querido irmão Caleb Vargas. Talvez você chegou agora aí na live ou ligou o seu rádio agora, né? E eu quero falar, nós estamos com um desafio hoje aqui, né? O programa hoje vai entrevistar o nosso querido irmão Caleb Vargas e nós queremos saber, né, da importância. Qual a importância, né? É a pergunta do programa hoje. Qual a importância de aprendermos a respeito do hebraico, né? Eu sei, talvez nem todos sabem, né? Mas o nosso Velho Testamento, eu até nem gosto de falar Velho Testamento, sabe? Eu gosto de falar Antigo Testamento ou Primeiro Testamento, né? Que são os livros da Bíblia Sagrada. Eles foram escritos em hebraico. É claro que tem partes de aramaico, depois o irmão vai falar um pouquinho sobre isso, mas o Novo Testamento se utilizou também deste hebraico. Olha que interessante isso, né? Os tempos, até mesmo Jesus Cristo leu a lei, leu em peles de animais, em pergaminhos, né? Foi-lhe trazido o rolo, né? Isto está registrado no Novo Testamento. O próprio Cristo. E eu brinco, né, irmão Caleb, que a lei, o Velho Testamento, era o livro de cabeceira da igreja primitiva, né? Era o livro preferido, era o único livro, era a prova máxima, né, do Deus eterno. E aí eu quero te dar uma boa tarde mais uma vez, né, cumprimentar o irmão, né? E o irmão pode falar um pouquinho também, né? Ele tem buscado aí cada vez mais, como eu sempre digo, nós somos eternos alunos, né? Tem buscado se aprimorado muito. Aliás, vou fazer uma pergunta aqui que não está no nosso script, mas o porquê, né, do desejo, como nasceu esse desejo aí do irmão aprender hebraico, né? Boa tarde, irmão. Boa tarde de novo, shalom a todos. Vou dizer que só pode ter sido Deus. Amém. Porque foi num dia que eu não lembro porquê, eu estava em casa e eu comecei a refletir a respeito da minha vida com Deus, comecei a refletir a respeito das experiências espirituais que eu já havia tido. E inclusive me veio uma pergunta. Era a seguinte: quando eu oro e o Espírito Santo desce, e eu falo em línguas para minha própria edificação, no meu quarto, orando em particular com Deus, quando o meu espírito fala com Deus, que língua eu falo? Amém. É uma boa pergunta. E quando eu me perguntei isso, Deus me respondeu que era hebraico. Que a língua que o meu espírito falava com ele era o hebraico. E eu não sei porque naquele momento eu me emocionei muito e eu fui diretamente na minha esposa estava trabalhando, inclusive na época, e eu mandei mensagem: amor, vou começar a estudar hebraico. E ela perguntou: tá bom, mas por quê? Porque é a língua que meu espírito fala com Deus e eu quero poder falar de forma consciente também, poder conhecer melhor a palavra de Deus e falar a língua de Deus. Inclusive até depois o pastor veio ressaltar isso, que na faculdade o professor dele de hebraico afirmou que o hebraico é a língua de Deus. Eu creio nisso. Eu creio que foi a língua que Deus instituiu para falar com o homem. Até porque quando tu vai estudar a respeito do hebraico, principalmente com relação à gematria, tu vai percebendo que tudo tem uma ligação e nada, nenhum yud, nenhum dagesh no hebraico é aleatório. Tudo tem um motivo, tudo é calculável, tudo tem uma mensagem de Deus. E inclusive tu vê o paralelismo, né? O paralelismo eu gosto de dizer que é o charme do hebraico. Amém. É o charme do hebraico. É quando, assim como nós falamos agora há pouco a respeito... A filosofia do hebraico.
a forma com que Trocadilhos. Deus brinca com as palavras. Para nós seria mais ou menos como trocadilhos, né, na nossa cultura aqui. É uma brincadeira que Deus faz, assim. Sabe aquilo que faz os livros serem bons de ler? Quando tu lê, daí lá no final tu chega, era isso aqui que queria dizer. E no hebraico tu vê isso de uma forma Os Salmos, tão né? clara. Não apenas nos Salmos, mas assim com relação a esse próprio texto sobre o deserto e a fala, que para quem conhece a língua, toda vez que Deus fala ou que aparece o termo o deserto, eles entendem a mensagem. Eles entendem, são mensagens, são o charme do texto que só quem entende o idioma original, o idioma com que Deus falou com o homem, vai conseguir compreender, entende? Amém. É interessante isso, né, irmão Caleb? Eu aprendi assim, né? A primeira fala do professor em sala de aula, quando eu aprendi um pouquinho, apenas, muito pouco, muito raso, né? Sobre hebraico, noções, até porque era bem esse o tema, noções de grego e de hebraico, né? E, claro, isso tem muita importância para, principalmente, nós interpretar a Bíblia Sagrada, né? Então nós já vamos afunilando aqui um pouquinho do tema, mas o professor falou exatamente isso, é a língua de Deus. Deus podia se utilizar de qualquer idioma, de qualquer língua, né? O Senhor é poderoso, transcende a todo o nosso entendimento, enfim, mas o Senhor escolheu um povo, um idioma, né? O povo judeu, e trouxe e falava em hebraico, né? E por assim dizer, falando neste idioma, sendo compreendido, homens inspirados da parte de Deus, né? Nós temos aí mais de 40 escritores da palavra do Senhor, sendo apenas o autor, que é o Espírito Santo, que tomou homens, né, humanos, né, feito de carne e osso, de Gênesis a Apocalipse, a escrever a Escritura Sagrada. Então, cada versículo, cada vírgula, cada palavra tem a sua importância e jamais poderá ser mudada. E eu quero te perguntar, irmão Caleb, essa pergunta do programa: qual a importância do hebraico para nós hoje? Por que ele é relevante? Por que nós estamos sentados aqui hoje discutindo sobre isso? Por que nós trouxemos esse tema? Qual é a importância do hebraico hoje para nós, cristãos? Perfeito. Vou responder em duas fases. Primeiro, a importância do hebraico que eu pude experienciar e a importância literal dentro da teologia, que a teologia não é apenas para teólogos, tá, pessoal? A teologia, ela é a coluna dorsal da nossa fé. Nós temos que buscar conhecer a Deus e não há como conhecer a Deus, o texto, sem estudo. A Bíblia até fala que em parte profetizamos, em parte conhecemos. Nós iremos profetizar com base naquilo que nós já conhecemos. Deus não vai te fazer usar palavras que tu não conhece, que estão fora do teu vocabulário, não vai te fazer falar, a não ser que seja, claro, algo muito profético mesmo, né? Mas a princípio nós temos que ter muito conhecimento. E a minha experiência, assim, o que eu posso afirmar com relação ao hebraico é que, vamos voltar um pouco para poder explicar. Eu até conversei com o PR quando nós nos conhecemos. Desculpa, pessoal, eu chamo o pastor de PR. A gente é muito amigo mesmo, a gente se aproximou muito. E logo que eu cheguei na igreja com eles e nós começamos a conversar, eu falei para ele que eu não me sentia à vontade para dizer que amava a Deus. Você lembra disso, pastor? Lembro, sim. Eu dizia que eu não conseguia me sentir à vontade para dizer que amava a Deus porque as minhas atitudes mostravam o contrário. E eu não teria coragem de mentir para ele. Eu não posso dizer que eu amo a Deus sem que minhas atitudes confirmem isso, sendo que ele conhece o meu coração. Eu posso fingir que eu amo, mas se meu coração não ama, ele vai saber. Ele conhece o meu coração. E isso se arrastou por meses. Eu orava e eu pedia para ele ministrar o amor no meu coração, para ele me ensinar a amar, para ele me ensinar a colocar ele em primeiro lugar. E quando eu comecei a estudar hebraico, acendeu uma chama no meu coração, um amor que eu não tenho como explicar. E após eu começar a estudar hebraico, a forma com que eu comecei a me comunicar com Deus, a forma com que eu comecei a me relacionar com Deus mudou muito. Porque era Ele falando comigo. Amém.
E quando não sei se o pastor tem isso também, mas o estudo da palavra, ele é viciante. Ele entorpece, ele te faz querer mais. E tu entra num efeito de fissura, eu quero saber mais. Porque a Bíblia nunca vai te dar uma resposta completa. Ela sempre vai deixar um pouquinho para amanhã. É como uma série perfeita. Termina um episódio e tu quer saber o que vai acontecer amanhã. Eu digo que é uma fonte inesgotável por isso. É uma fonte inesgotável de conhecimento, do saber, né? Então nós jamais, em sua totalidade, vamos conseguir esgotar um tema, por exemplo, né? Então isso é maravilhoso. Irmão Caleb, para nós quebrar o gelo um pouquinho, tem ouvinte perguntando, e esse kipá aí, qual é o significado? O que é esse chapéu que o irmão tá aí? Esse chapéu, essa boina pequenininha? Ah, Jesus, explica para nós, irmão Caleb, um pouquinho. Até quero agradecer minha esposa por ter feito, ela relutou. Parabéns, irmã Fabiana. Ela falou assim, amor, isso é ridículo, não usa isso. O irmão é corajoso aqui, ó, viu? Não, isso aqui é muito importante para a cultura judaica. Eu não uso isso aqui na rua, não pretendo usar para nada. Trouxe apenas para ilustrar, para mostrar, né? O kippá, pessoal, eu até estava conversando com um pastor no carro. Ele é como se fosse um escudo anti-pecado, vamos colocar assim, falando bem cruamente. Por quê? O kippá, ele traz um simbolismo para quem o usa de que é uma lembrança constante de que Deus está te observando. E eu até vi um rabino explicando de uma forma muito bonita. Ele fala que do kippá para baixo é responsabilidade minha. Tudo que está acima do kippá é de Deus. Então o que quer dizer? Que eu sou responsável por tudo que eu faço e ele está me vendo. E ele é soberano e eu não posso fugir disso. Então, vamos trazer assim, ó. Como é que tu vai trapacear, passar a perna, surrupiar o dinheiro de alguém com um kippá na cabeça? Sendo que aquilo ali é a lembrança de que Deus está te olhando. Como vai se atrever a pecar contra Deus? Como tu vai se atrever a falar um palavrão, a ofender, a discutir, a maldizer algo ou alguém, sendo que tem algo ali encostando em ti, te lembrando que Deus está te olhando? Ô, irmão, vamos distribuir kippá na igreja, então. Vamos distribuir. Vamos distribuir para todo mundo e vamos ensinar agora esse povo. Até acostumar, né? Inclusive, eu até falei pra Fabiana, pra minha esposa, né? É impressionante que isso aqui não cai da cabeça, eu não entendo como é que não cai. Incrível. Eu balanço a cabeça, parece que tem um imã na cabeça, né? Eu achava que tinha que botar um grampo, um percevejo, não precisa. Não precisa, gruda na cabeça. Ele cai bem. Ele cai bem. E alguns grupos do judaísmo, eles usam o kippá apenas dentro da sinagoga, em ações litúrgicas ou para suas orações. Outros grupos do judaísmo usam o tempo inteiro para que o tempo inteiro eles estejam lembrados, o tempo inteiro trazido à memória de que Deus está observando eles. Isso faz com que eles vivam uma busca mais ferrenha pela santidade. Amém. Entende? É interessante, né? É uma espécie de segurança, até mesmo, né? De muro, de cercamento, vamos dizer assim. É como se fosse uma aliança no dedo. Pro casado. Isso nasceu sinal, na cultura judaica. Nasceu na cultura judaica. Na cultura judaica. É um simbolismo. Não tem na Bíblia, viu, irmãos? Fique atento aí, quem está escutando. É da cultura judaica. É da cultura judaica, né? Na faculdade eu também tive uma aula de cultura judaica, porque nós temos que... A Bíblia, queridos, talvez você não saiba, não é obrigado a saber, mas a Bíblia foi escrita para o judeu. Amém? Ela foi escrita... É uma carta endereçada diretamente. Ali tem os relatos, as crônicas, o diário, o dia a dia, né, do povo judeu, né, do povo que peregrinou no deserto. É claro que remete tudo a Cristo, culmina em Cristo. O tema central da Bíblia é Cristo Jesus. Tudo aponta para Cristo, tudo é tipológico a Cristo, porém serve para todos nós. Claro que sim. Mas o endereço, né, o remetente foi o próprio Deus, né? Endereçou direto a quem? Ao povo judeu, né? Então eles têm a cultura deles, né? E tudo tem uma relação com o Senhor. Eles têm uma aliança com Deus maravilhosa, inclusive, né? Perry, um adendo que eu quero colocar claro, aqui fica à vontade. Sobre essa questão de por que muitas coisas às vezes ficam como incógnitas na Bíblia. Muitas coisas a gente... talvez não caiba a nós sabermos. Mas por que alguém sabe? Se não cabe ao homem saber, por que eu não sei e outro sabe? E quer ver algo muito bonito que o PR até comentou, que o tema central da Bíblia é Cristo, tá? PR, você sabe como é que se escreve o nome de Deus? O nome que foi dado a Moshá,
Não sei, irmão Caleb. O senhor me empresta a caneta por Claro, o obséquio? irmão vai colocar na tela ali, Licença, né? Eu vou ver se eu consigo colocar na tela para vocês. Em tá? hebraico eu não sei, tá? Transliterado, talvez eu saiba um Yavé. pouquinho, assim, né? O Yavé. Amém? Ele vai colocar para Eu nós vou aqui. fazer bem forte aqui, bem rabiscado, tá? Vai tranquilo. Vai tranquilo que eu tô cheio de perguntas aqui para ti, tá? Deus é bom. Queridos, é importante nós aprender o propósito, né, do hebraico para nós. Aí, eu mesmo tenho buscado muitas palavras do Velho Testamento do hebraico e olha, muda o sentido completamente daquilo que nós entendemos no português. Será que vai aparecer ali? Vai sim, coloca Mas mais, tudo bem. mais Aqui. perto, mais agora. Isso. Aqui. Tá. Ali. O que está escrito aí, irmão Caleb? Aqui pode ser Yavé, daqui para cá, né? Da direita para esquerda. Isso. Yavé ou Iová, tá? Certo. Daí que vem o Jeová. Jeová. Isso é interessante falar também que não existe fonemas já, G, Gi, Joju no hebraico. A letra J, ela só veio a existir da Idade Média para cá. Não existem vogais também, né? Isso, exatamente. Então, por exemplo, Jesus não é com J. O nome original é Yeshua. Josué, Yahusha. Y. Jetro, por exemplo, é Yetro, que até ali agora há pouco no livro de Êxodo. Então, vamos lá. Algo muito interessante. Tá conseguindo ver ali na tela, pastor? Sim, Yud, letra Yud, tá? certo. Todas as letras elas têm um nome, elas têm um significado e um número, tá? Yud. O Yud significa mão, Olha aí. tá? Yud significa mão. É a primeira letra de Deus. Yud, mão. O Re, Yud, Re, Vav, Re, tá? Yud é mão. O Re significa furo. Furo. Olha aí. O Vav significa prego. Meu Deus. E o Re de novo, furo. Então, o nome de Deus, na sua essência, trazendo o nome de cada letra, é mãos furadas por pregos. Glória a Deus. Gente, parece, se você não Meu Deus. se não arrepiou tuas costas com isso, Aleluia. eu vou te explicar melhor. Arrepiou Isso já. aqui assim. foi escrito 16 séculos antes de Jesus de nascer. Cristo. 16 séculos antes de Cristo esse nome foi revelado a Moshe, Meu Deus. a Moisés, entende? Então, são coisas que Já apontava para Cristo. já apontava para Cristo, revelando que Cristo é sim o Deus encarnado, ele é uma divindade e a crucificação já estava no plano desde o princípio, trazendo agora à memória aquele texto de que ele é o Cordeiro morto desde a fundação dos tempos. Desde a fundação dos séculos. Olha aí, que palavra poderosa, que palavra preciosa para todos nós, né? Queridos, é muito importante nós saber um pouquinho, nós teremos aqui vários programas, né, irmão Caleb, para aprender um pouco, né? Amém. Mas como é importante, como é relevante, né? Hoje, não é só interessante, não. Ele é essencial. E eu tenho dito, né? Talvez estão me ouvindo aqui, com certeza. Eu sei que tem pastores que estão me ouvindo, né? Tem irmãos, enfim, de todas as esferas aí, eclesiásticas, vamos dizer assim, né? Obreiros que se aplicam ao estudo da palavra de Deus. Até aqui na Rádio Vitória tem um programa só, né, de teologia, de perguntas bíblicas, né? Então, eu tenho dito, eu cheguei a essa convicção assim, antigamente, né? O pregador mais aplicado tinha uma Bíblia, ou duas Bíblias, uma em cada versão, né? Uma chave bíblica, e o mais interessado ainda tinha um dicionário da língua portuguesa. Hoje, queridos, nós precisamos da teologia, né? Pelo menos um estudo básico de teologia, e precisamos também estudar o idioma do qual foi escrito a palavra de Deus. O hebraico no Velho Testamento e o grego. Pelo menos noções nós precisamos ter para que a gente possa fazer uma interpretação correta. A Bíblia Sagrada é um livro muito complexo, né? Há uma complexidade, porque tem tipos, figuras, números, né? Enfim, ela é rica em detalhes, e nós temos duas formas de interpretação bíblica, a simbólica e a literal. E muitas vezes a literal e a simbólica estão dentro do mesmo texto. Né? E a gente precisa fazer uma
como é que se diz, uma interpretação correta para que não se torne uma heresia, para que nós não venhamos viver de forma errada, até mesmo praticar um pecado, né? A gente já viu aí, né? É um absurdo, mas por conta de uma vírgula aí, não respeitou nem a língua portuguesa, o camarada foi lá e cometeu pecado. Isso aí saiu até em rede nacional, no Fantástico aí, né? Por conta de não saber ler. Foi um acento agudo. Um acento. Era adúltera e Adultera. ele leu adultera. Isso. Um safado. Vai e adultera com ela, né? Mas a mulher adúltera. Meu Deus, né? Misericórdia. Jesus. Mas, queridos, por isso nós precisamos aprender mais e mais e mais do hebraico. Irmão Caleb, mais alguma coisa aí? Ele está escrevendo ali para nós. Né? Mostrar algo interessante sobre a gematria? Claro, fica à vontade. O programa é teu. Mais uns 2 minutinhos aí, pastor. Tranquilo. Depois eu quiser. também vou perguntar para o irmão aqui, né? Vamos ver, eu acho que vai dar tempo, irmão Caleb. Exemplos de versículos bíblicos no hebraico, assim, bem resumido, né? Que nos remetem a interpretações que hoje nós fazemos diferente, né? Como aquela explicação que o irmão vinha me dando sobre Josué, né? Nós, na nossa cultura, e nós nos criamos ouvindo, né? Sempre de uma mesma forma. No entanto, no hebraico está escrito com uma outra definição, né? Nos dando um parecer diferente daquilo que a nossa interpretação hoje. Nós interpretamos de uma forma, né? Sobre a cisterna, sobre a prisão, de Josué. Sim. Então depois, se o irmão puder ler para nós também o texto, né, do original. Queridos, há um site muito interessante, onde hoje nós temos armazenado o maior número de exemplares de manuscritos originais da Bíblia Sagrada no mundo. Eu trouxe esses sites, anotei no quadro lá da igreja, na nossa aula, né? É muito interessante a gente poder acessar esse site. Eu quero ver se eu trago aqui daqui a pouco mais, né? Você vai conseguir acessar o site e é maravilhoso. Eu confesso que quando eu começo a ver aqueles manuscritos lá, rapaz do céu, emociona porque são milhares de anos, foram profetas, foram homens de Deus que colocaram ali, e sem dúvida nenhuma é uma escritura inspirada por Deus. Sim, perfeito. Eu não vou ler o texto todo, porque a leitura em hebraico ainda está um pouco arrastadinha, tá? E também é extenso. Irmãos, depois vocês leiam Bereshit, Gênesis, capítulo 37. No capítulo 37 vocês vão achar um texto em que José, é levado preso pelos irmãos e lançado numa cisterna, tá bom? Essa palavra cisterna em hebraico é bor, bet, tá? Bet, vav e resh. Então é bor, significa poço. Poço. Certo? E para nós, cisterna. Cisterna, poço. Tem algumas traduções que falam poço. Lembra do versículo? Não. Capítulo 37, Gênesis. Inclusive nós estamos lendo agora, né? Eu acho que é no... Leitura bíblica de hoje, não é? Eu acho que é a partir do 15, 37. Os sonhos de José, vocês têm ali, né? Vai tranquilo que eu vou vendo aqui. Ele é vendido para os irmãos, né? Deve ser... É do 21 em diante. 21 em diante. Mas Rubem, ouvindo isso, levou a mão, ele disse... Não lhe tirem a vida, disse-lhe Rubem, não derramarei sangue. Deixa eu ver. Aqui, versículo 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço. E o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. A minha versão é NVI, tá? E algumas falam cisterna e algumas falam poço. Fala dessa particularidade aí, querido. Perfeito. Do texto no original. Olha só, presta atenção, viu, irmãos? No original, esse texto fala poço, tá? Bor. No capítulo 41, se o pastor quiser me ajudar a achar de novo. Claro. Quando ele é retirado da prisão para ser levado diante do faraó.
para interpretar o sonho. De manhã... Versículo 14. Então Faraó mandou chamar José depressa. Ele foi trazido da prisão. A minha diz aqui calabouço. Calabouço. Ele se barbeou, mudou a roupa e se apresentou diante do Faraó. Tá? Isto. Pessoal, o que nós entendemos em português? Vocês viram alguma referência, alguma ligação entre os dois textos? Talvez não. Por quê? Porque no capítulo 38 nós vemos José sendo tirado de um poço. E no capítulo 41 sendo tirado de uma prisão, de um calabouço. Todavia, contudo, entretanto, em hebraico não há distinção nas duas palavras. Em hebraico, tanto no capítulo 37 quanto no capítulo 41, a Bíblia nos fala a palavra bor, poço. Tá, mas o que nós perdemos com isso? Qual é a certeza que eu tenho disso? A certeza de que no mesmo texto a palavra prisão é retratada como mishmar. Mishmar. Bor para mishmar tem uma pequena distância, né, pastor? Não é, não é uma falha na leitura. Mishmar para bor é uma grande distância. Então, Caleb, o que tu quer dizer com isso? O que nós falamos agora há pouco sobre o charme no hebraico? O paralelismo, a brincadeira que Adonai faz com as palavras. A primeira vez em que Yosef foi tirado do bor, do poço... José. Isso. Foi para ser escravo. Olha aí. E na segunda vez em que ele foi tirado do poço, foi para governar. O verso 14 aqui. No verso 14 de capítulo 41. Então, nós conseguiríamos ter essa referência, esse paralelismo entre os dois textos em português? Se em português no primeiro diz poço e no último diz prisão? Não. Nós perderíamos o charme do texto. Perfeito. Nós perderíamos o paralelismo que Deus, nós que cremos que o texto bíblico é um texto inspirado, nós cremos que Deus, letra por letra, inspirou o autor, o escritor a escrever. Então, Deus não brincaria, não colocaria a la vontade ali, sem nenhum motivo, duas vezes a mesma palavra. Mas nossos tradutores tomaram a liberdade de alterar de bor para mishmar. Interessante dizer, né? Vieram na história vários tradutores para vários idiomas, né, irmão Caleb? E olha que interessante, alguns pregadores até gostam de fazer isso e de certa forma tem uma proximidade, a gente pode fazer um paralelo entre José e Cristo. Cristo foi vendido, José foi vendido. Cristo, agora, a essência do texto muda completamente. Muda completamente. Cristo, ele saiu para governar, mas não de uma escravidão, né? Então muda completamente a essência do texto, queridos. Né? É claro, irmão Caleb, que a gente precisa dizer também que não há nenhuma heresia. Não. A Bíblia, de forma alguma, vai se contradizer. Aliás, a Bíblia é mais rica ainda quando nós sabemos que o ser humano teve contato com ela e, por conta das traduções, né, houveram pequenas diferenças. É claro que o que mais me chama a atenção na tradução bíblica é que muitos copistas, vamos chamar assim, será que está certo? Copistas, emanuenses, né? O emanuense é aquele, um falava para o outro, né? Um lia e o outro escrevia. Assim como Paulo, Paulo não escreveu Romanos, pasmem, Tércio que escreveu Romanos. Tércio foi o emanuense, né? Paulo ditou, né? Falou. O autor foi Deus, o escritor foi Tércio, Paulo foi a boca. O coautor, né? Claro que ele não deixa de ser autor, mas o escritor, né? Isso era comum naquela época, né, irmão Caleb? Eu sempre falo para que nós entendamos aqui no nosso, assim, na nossa cultura, a Globo um tempo atrás lançou um filme com aquela, eu acho que é Fernanda Montenegro, né? A gente não gosta muito de falar na Globo, mas eu preciso dizer. Eles lançaram o filme, não sei o que, lá do Brasil. O que acontecia? Alguém escrevia uma carta, a mulher era paga para escrever carta porque as pessoas não sabiam ler e escrever. E isso acontecia muito nos tempos bíblicos, né? O emanuense ele tinha esse ofício, ele era contratado por alguém para escrever enquanto o outro falava. Ele queria mandar um recado, uma mensagem, né? Era essa forma
de comunicação da época, né? Então isso aconteceu no Velho Testamento e no Novo. Mas na tradução, o que mais me chama a atenção, estudando um pouquinho sobre tradução da Bíblia, livros da Sociedade Bíblica do Brasil, é que eles levavam em conta letra por letra, né? E como que isso veio se perder? Como que, mas irmãos, é num universo de milhares de palavras é que tiveram uma pequena diferença. Não compromete, eu repito, tá? Não compromete a Bíblia, né? Ela continua inspirada, ela continua inerrante, não há heresia nisso. No entanto, tem essa diferença. Por quê? Agora o irmão pode explicar melhor, por conta talvez da cultura, não é isso? Na verdade, assim, a meu ver, isso até embeleza mais e reforça a nossa certeza de que a Bíblia é um livro inspirado e que a palavra de Deus é viva e inerrante. Por quê? Apesar de tantas, vamos colocar assim, tantas falhas na tradução, a Bíblia continua sagrada. E a Bíblia continua nos trazendo a mensagem verdadeira e nenhuma doutrina essencial foi afetada com os erros de tradução. O que eu posso dizer é mais ou menos assim, ó. Em hebraico o texto, vou usar o exemplo do hambúrguer, tá? Em hebraico é o hambúrguer ali, ó, saiu da chapa, montou, chegou pra ti quentinho. A tradução é o mesmo hambúrguer, só que tu comeu uma meia hora depois, tá friozinho. Ainda tá bom, ainda tá top, ainda funciona, ainda te alimenta. Mas não é aquele negócio da hora ali, entendeu? Sim. E o hebraico é o hambúrguer quente. O hebraico é quando tu chega e tu senta assim, a tua mãe serviu o prato de comida e tu comeu, entendeu? Essas brincadeiras que eu me refiro do paralelismo é que nós simplesmente perdemos não é que nós perdemos, nós somos privados de uma experiência literária muito maior, entende? Continua sendo um livro estupendo, mas nós perdemos alguns traços, posso até dizer, da personalidade autoral de Deus na Bíblia. Entende? Porque se Deus é o autor, e nós cremos nisso, há uma personalidade autoral. Tu percebe que, claro, tu vê os traços da escrita de cada um dos que escreveram, mas a personalidade autoral de Deus está ali. A personalidade, sim. A personalidade de Deus se personificou ali no texto. Exatamente. Né? E eu, na minha humilde opinião, é uma prepotência de uma pessoa que se propõe a traduzir um texto começar a colocar a sua interpretação, tentar colocar a sua identidade autoral. Fala Deus. Tentar colocar a sua identidade autoral. Aplicação. O cuidado da aplicação, isso, né? Exatamente. Por exemplo, da interpretação bíblica. Eu vou mostrar para vocês aqui, gente. É que essa personalidade autoral, ela é de Deus. No entanto, Deus se utilizou, né, a gente aprende isso em bibliologia, é que Deus se utilizou das características de cada um, né? Por exemplo, Pedro era um homem mais rudimentar, um homem indouto, vamos dizer assim, já Paulo, um erudito, e assim por diante, Lucas, o médico, e assim foi, profetas, reis, né? Deus usou sacerdotes, meu Deus, né? Em tempos diferentes, culturas diferentes, épocas diferentes, mas todos eles está intrínseco no texto a personalidade de Deus. Exato. Eu posso trazer um exemplo muito fácil aqui naquele versículo que eu li para aquela irmã, no livro de Êxodo capítulo 3, se tiver como, abra sua Bíblia aí, veja se em alguma das traduções vai estar próximo do que eu vou ler aqui, tá? Eu vou ler a tradução direta, palavra por palavra, tá, pastor? Glória a Deus. Vamos fazer assim, ó. Então tá. Vai rolar o louvor em hebraico também, não? Não sei. Deixa o Espírito guiar. A bênção pura, irmãos, que estão conosco aí. Amém? Deixe seu like aí, ó. Compartilhe, né? Nós estamos encaminhando para o final do programa aí. Bom Caleb Vargas está conosco. Abraço grande, evangelista Diogo Silva. Bênção pura, é bibliologia pura aqui, irmão. O irmão Diogo está falando. Abraço aí, Mateus, Diogo. Deus abençoe. Irmão Diogo, que daqui uns dias vai lá levar a exposição da carta aos Filipenses. Aquele rapaz que nós conversamos? O irmão Diogo da Farma Nossa. Bênção de Deus. Vamos lá. Então tá. Volta. Êxodo. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Vamos lá dar uma brincada? Vamos lá. Shefer Shemot Shalosh Pasok Ahat, tá? É o livro de Shemot, Êxodo, tá? Vamos lá, capítulo 3, versículo 1.
Em hebraico fica assim: O Moshe Haya Roe Et Tzon Hitro Roteno, tá? Não é Jetro, é Itro. O nome Moisés dele. pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, Isso. que era sacerdote de Midian. Tá, daí tem essa segunda parte. Kohen Midian Vainhag et Hazon Ahar Ha Midebar, que é aquela palavra lá que eu falei pra irmã prestar atenção. Midebar, que era deserto. Midebar. Seguindo. Vaiavot Elhar Elohim Horevá. Beleza. No texto, pastor, lê pra nós exatamente Meu como Deus, tá. deixa eu ver se eu ouvi direito aqui. Tu leste Elohim. Elohim, Ha Meu, Elohim. olha como muda. O verso 2, queridos, diz ali o anjo do Senhor. É no 1 ainda, pastor. É no, Ah, no tá. primeiro mesmo, tá? Pode ir lá. Tá. Na minha Bíblia, em português, Bíblia de Jerusalém, tá? Assim, ó, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou ao Horebe, a montanha de Deus. Monte de Deus. Tá? Agora vamos ver se, traduzindo palavra por palavra, havia necessidade de adequar o texto. Palavra por palavra. Certo. E Moisés era pastor de ovelhas de Jetro, sogro dele. Sacerdote em Midian, e conduzia o rebanho adiante no deserto. E chegou na montanha de Elohim, Horeb, que é Horeb, tá? Certo. Havia necessidade de alterar a ordem das palavras, pastor, para ser compreensível? Nenhuma. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Mas... E alguns ainda interpretam, E né? alguns ainda interpretam. Perdão, eles não interpretam. Eles fazem aplicações. Isso, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém diz que era além do deserto. O texto não mostra isso. Mostra adiante no deserto. Isso pode levar um pregador, um ensinador, um pouco descuidado do texto, a fazer várias aplicações Poderia- e tentar encontrar base bíblica. E pra poderia isso. dizer que Deus falou com Moisés fora do deserto? Se aqui diz que ele levava as ovelhas para além, para depois do deserto, Verdade. poderia dizer que Deus falou com ele fora do deserto, mas não foi. Ele falou em uma gruta no deserto. Abre um precedente para isso. Entendeu? Então, tipo assim, ó. Mas tem que haver uma adequação. Será que precisa mesmo? Em tantos textos, de tantas formas, nós vemos assim discrepâncias imensas entre, por exemplo, a Ara e a Almeida Revista Isso. Atualizada. e a nova tradução de linguagem de hoje. NTLH. NTLH. Agora, que dirá entre o português e o hebraico? É. Que dirá entre o português e o hebraico? É uma riqueza textual, posso até falar, literária, porque Sim. é um livro, Deus Um escreveu idioma rico. um idioma rico. Não havia necessidade de adequar tanto um texto, a ponto de colocar induções, fazendo com que o leitor seja induzido a interpretar de uma forma. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu tenho certeza, irmão Caleb, que muitos estão fazendo essa pergunta agora. Então, qual é a minha versão bíblica melhor para eu poder ter mais proximidade do texto original? Né? A Bíblia diz também que nós não devemos mudar um tio, né? Queridos, ela não foi mudada, certo? Entenda isso. Mas existem, por exemplo, a NTLH, eu falo com todas as letras, aqui como pastor, como ensinador, como um pequeno teólogo, tá? NTLH, queridos, não serve para nós. É a nova tradução da linguagem de hoje. Não é que não serve. Parei, deixa eu explicar. Não é que não serve. Ela mesma, o autor da NTLH, né, o tradutor, melhor dizendo, todas foram traduzidas. Foi João Ferreira de Almeida, o primeiro tradutor do idioma hebraico e grego para o português, certo? Mas depois houveram não traduções, houveram versões diferentes, certo? Então, a versão NTLH, ela traduz o texto do original e ela também traz aplicações junto do versículo, junto do texto, né? E a SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, ela colocou aí subtítulos. E nós precisamos saber que a Bíblia, ou seja, a Escritura Sagrada no original, ela não tem subtítulos, ela não tem esses títulos que tem ali, que alguns estão até errados, né? Sim. Como nós trouxemos o exemplo lá das 10 virgens, não era 10, era 10 e tal, e assim por diante.
E alguns são até pretensiosos, né? Induzindo a interpretações Perfeito. talvez do grupo que tenha ministrado essa tradução da Bíblia. Então, nós temos que cuidar isso e cuidar também que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. E às vezes a gente para uma leitura num versículo onde não tem um ponto, mas tem uma vírgula, né? Em que não se fechou uma epígrafe ali, um assunto central para que se possa fazer uma exegese, uma aplicação, uma verdadeira interpretação bíblica, né? Vai lá. Então, assim, a pergunta que eu te deixei, eu acho que é importante. Qual é a mais próxima do qual é a original? mais próxima do original? Qual é a melhor tradução bíblica? Olha, eu sou suspeito em falar porque eu gosto de pegar o tradutorzinho, certo, e ir procurando. Eu acabo concordando com o PR, que é a Almeida Revista e Atualizada, correto, pastor? Ou a Almeida Revista Corrigida. Isso. É a que tem menos adicionais. Pessoal, perfeito. Acho que essa é a palavra. Um adendo, tá? Os textos que estão entre chaves, ou com asterisco, ou em itálico, em alguns textos, colchetes, não quer dizer que o cara que estava traduzindo somou aquele texto, tá? Nós até falamos sobre isso em bibliologia ainda, peculiaridades, né? Do texto, isso, era o tema. Exatamente. Quer dizer que, para quem não sabe, existem centenas de milhares de manuscritos que são usados, tá? E existem, por exemplo, no Novo Testamento, mais, vamos colocar assim, mais disparidade entre texto do que propriamente palavras no texto. Porque são muitos manuscritos. Então, quando aparecem esses em itálico, entre chaves, entre colchetes, quer dizer apenas que não estão em todos os originais aquela palavra. Certo. Porque não existem autógrafos. Tá? O que é o autógrafo? O autógrafo é aquele texto lá, o primeiro. Tudo que nós temos são cópias. Todas. Todas elas. Todas são cópias de cópias de cópias de cópias de cópias. Como que nós sabemos que é verdade? Porque são tantas cópias e nenhuma distingue tanto da outra para ser considerado, não, pode, tipo assim, estamos distante demais do original. Nós sabemos qual é o original. Principalmente no hebraico, porque no hebraico há ainda uma reverência, um temor tão grande dos escribas, que eles pegam letra por letra, yud por yud, shurik por shurik, e quando eles vão, para vocês terem uma noção, o pastor até pode falar sobre isso, há uma cultura no judaísmo, quando um escriba está transcrevendo um texto, e chega num momento, por exemplo, em que ele tenha que escrever Elohim ou Yahvé, ele está escrevendo o texto dele, chegou no momento da palavra, o que ele faz? Ele para, ele toma um banho, lava-se, bota a melhor roupa, escreve o nome de Adonai com outra pena, com kippá, e ele, após escrever o nome de Adonai, ele quebra a pena. Isso é temor a Deus, viu, queridos? Por quê? Porque reverência. Eles não aceitam a ideia de que vão escrever o nome de Deus em pecado, ou sujos, ou imundos, ou com uma pena, a mesma pena que ele usou para escrever pecado algumas linhas antes, ele não vai escrever o nome de Deus. Isso é reverência. Isso é temor. E nós às vezes pensamos, nós temos que ter reverência, nós não temos noção do que é reverência. É verdade. Muita gente ainda critica os judeus, os hebreus, até a forma com que eles negaram a Cristo era o medo excessivo de escolher o Messias errado. Perfeito. De aparecer um falso Messias e eles abraçarem esse falso Messias. O Moisés, a referência, Moshe, é isso? Moshe, que é um nome egípcio, inclusive. Tu nunca vai ver um judeu com o nome Moshe, é um nome egípcio. Querido, deixa eu pensar aqui uma coisa importante que ficou aqui, e eu acho que para o ouvinte é muito relevante, tá? O porquê também de cópias, né? Agora, 2005, os escritos de Qumran, né? Foram achados... Qumran. Isso, me ajuda aí para falar. Manuscritos de Qumran. De Qumran, né? Foram achados lá no Egito, né? E enterrados. E isso tudo tem um propósito, né? Nós sabemos que, primeiro, o irmão vai falar melhor do que eu, que com certeza, né, nessa tradição judaica, mas eles escavavam
e guardavam, por quê? Primeiro, o povo de Israel, o povo de Deus, sempre foi perseguido. Sim, né? Nós temos isso em toda a história bíblica, inclusive no Novo Testamento, por Nero. O povo judeu foi tentado se extirpar da face da terra, né? A essência, a semente, né? Para que não nascesse o Messias. Né? Então, assim, há um porquê das cópias também, por isso, né? E mesmo assim, queridos, eles traduziam letra por letra para que não se perdesse essa essência, mas por conta de ter a intervenção humana ali, é que se perdeu pequenos, eu até vou arriscar aqui, irmão Caleb, fragmentos, detalhes assim que não vão comprometer de forma alguma a doutrina bíblica, né? Mas que com certeza tem diferenças, aí chega na hora da aplicação do texto, é necessário voltar ao original, ao que quis dizer. Né? Inclusive, dos textos mais antigos, a Bíblia Sagrada, tanto a Torá, que foi preservada pela própria Torá oral, né? Os Tanakim, quanto o Novo Testamento, eles sobreviveram ao incêndio da Biblioteca de Alexandria. Olha aí. Muitos filósofos, muitos historiadores, muitos poetas, muitos sábios, estudiosos, médicos, todos os grandes da antiga civilização, muitos desses podem ter sido esquecidos porque simplesmente o que eles haviam escrito se perdeu num ato ali de guerra que queimaram Alexandria. Todavia, por causa dessa, vamos botar assim, dessa mania, bendita mania do crente de transcrever os textos, o nosso evangelho não se perdeu. Não se perdeu. Olha aí que não foi perdido. Inclusive, algo muito interessante, eu estava analisando e eu acredito que a língua portuguesa está se encaminhando para algo muito parecido com o hebraico, principalmente com a internet, que é a escassez de vogais na escrita. Hoje tu não escreve você, V-O-C-E, tu escreve V-C. Tu não escreve, vamos botar assim, estamos juntos, tu bota T-M-J, tamo junto, entendeu? Sim. E o hebraico é basicamente assim, a gente fala, como é que conseguem se comunicar sem vogais? A gente consegue se comunicar sem vogais, nós conhecemos o idioma. Como é que alguém que não conhece hebraico vai ler sem as vogais? Vai aprender hebraico, entende? Daí como é que um americano vai chegar a entender o VC, o TMJ, o BJ, que é o beijo? A gente consegue se comunicar. Quem não conhece o idioma, quem não tem afinidade, jamais vai entender. Como que a gente se comunica sem vogais? Só que hoje eu acredito que nós estamos nos encaminhando para isso. E uma coisa muito interessante, a Torá, ela foi escrita, a Torá, os Tanakes. Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5 livros primeiros da Bíblia. E a Tanakh são os profetas, né? Exatamente. Grandes, os maiores e os menores, né? Isso. PR, eu vou tomar uma liberdade que inclusive Josué é considerado um profeta, é um livro profético. Sim, é um livro histórico. Exatamente. Né? Então tá, vamos começar. Vamos trazer um pouquinho de história para vocês entenderem o que é o judaísmo. E eu quero trazer algo muito interessante sobre a cultura judaica, tá? O idioma hebraico, ele é um idioma semítico. O que quer dizer? Assim como o árabe, como a língua persa, sabe-se muito pouco da sua origem. Não tem algo específico, nasceu aqui. Mas nós sabemos, por cima, que veio do Egito, tá? Mais precisamente pela Mesopotâmia, Mesopotâmia, Jardim do Éden, assim. O Egito, para vocês entenderem, aqueles hieróglifos egípcios, a gente, barbada, um monte de desenho de coruja, olho, existiam entre 900 e 1000 símbolos. Nas rochas. Nas rochas, entre 900 e 1000 símbolos era o alfabeto dele. Tem gente que fica até a terceira série sem saber o alfabeto nosso, que é 26 letras, né? Verdade. O hebraico ainda é mais fácil, 22 só. Mas eram entre 900 e 1000 letras no... tipo códigos. Isso, no idioma egípcio, tá? Do idioma egípcio surgiu a língua fenícia, já com 22 letras e símbolos que se assemelhavam bastante às principais da língua egípcia. Só que era necessário encontrar uma ligação entre os fenícios e os egípcios. Então encontraram a linguagem, o alfabeto proto-sinaítico. Meu Deus. Ou proto-cananita, ou seja, antes de Canaã. Olha aí. Encontraram a ligação entre os hieróglifos egípcios e o alfabeto fenício. Do alfabeto fenício nasceu o paleohebraico e o aramaico.
O aramaico que veio ser a língua, Isso, veio dialeto a língua popular. Vamos pensar assim, de ó. Cristo O também. paleo-hebraico, ele tinha um alfabeto muito diferente, muito distante do que nós temos hoje, que é o quadrático, tá? Há alguns erros, muita gente acha que o aramaico é anterior ao hebraico, e não é. Tem gente que acha que o aramaico é uma língua morta, não é. O hebraico foi a língua que... O aramaico é a língua que Jesus falava. Exato. Jesus não falava hebraico, ou falava. Nem grego. Ou falava, agora eu vou dar um bug na cabeça de vocês. Ele falava ou não falava hebraico? Vamos entender qual é a diferença de hebraico para aramaico, tá, pessoal? Anotem isso aqui é importantíssimo. Arabraico, irmãos. O arabraico. Arabraico. Vamos pensar assim, ó. Primeiro veio o paleo-hebraico, depois o proto-hebraico, daí nasceu o hebraico. O hebraico ainda com um alfabeto muito similar ao que era o fenício, tá? O proto-sinático e o fenício. Quando Babilônia invadiu Israel, destruiu Israel no século 6 a.C., após o exílio, Israel deixou de usar o hebraico com aqueles símbolos fenícios e passou a desenvolver o aramaico. O que é o aramaico? O aramaico nada mais é do que o hebraico com as suas letras quadráticas, essa forma que hoje nós temos. Sim. Entendeu? Esse alfabeto que nós conhecemos Esse hoje povo é o agora aramaico. estava cativo, estava escravo. Já estava cativo. Então, Eles queriam que eles perdessem essa identidade também. isso, exato. Então o que a gente pode colocar? Vamos pensar assim. O aramaico é a versão popular do hebraico. Como é que eu vou explicar? Quem aí é ligado à filosofia, busca bastante conhecimento, principalmente na internet, conhece o filósofo Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros Filho, o próprio Leandro Carnal, que é um ateu, que é o ateu mais crente que eu conheço, que é um historiador. Vocês percebem que tu não conversa com aquele vocabulário num churrasco de família. Tu não consegue conversar com aquelas palavras, aqueles termos, com um amigo, que nem nós estamos aqui. Então, o que eu posso dizer? O hebraico é a linguagem culta. Culta. Perfeito. A linguagem sacra. Tanto que o hebraico se tornou uma língua não falada e passou a ser apenas uma língua litúrgica. Era usado em orações e era usado nos livros, nos rituais dentro do tabernáculo, dentro do templo, tá? Até a era ali do segundo templo de Salomão, ele era usado apenas esse, tá? Apenas o hebraico. Proto-hebraico. Uma literatura clássica. Assim. Literatura clássica, exatamente. E veio o aramaico. O aramaico ele passou a ser usado no comércio, passou a ser usado nos diálogos dia a comuns, dia. na arte, na música, até na literatura popular passou a ser usado. Todavia, na liturgia, que é a Bíblia, no caso, vamos colocar assim, o ato religioso, era utilizado o hebraico. Só que aconteceu o seguinte, Jesus falava aramaico. Os saduceus, os fariseus falavam aramaico, todos eles. Que é basicamente, vamos botar assim, o português do Rio de Janeiro e gauchês. Todo mundo se entende, dá risada um da cara do outro, mas se entende. Certo. Dá para se comunicar. Essênios, olotes, todas todas as ramificações do judaísmo falavam aramaico. Falavam aramaico. Nos tempos de Cristo. Isso, nos tempos e de em Cristo. Jerusalém. O que aconteceu? 70 depois de Cristo houve, de novo, a destruição do templo. Ali, Isso. Roma destruiu tudo. Foi isso, né? Foi toda saqueada, destruída, Isso. queimada. E cumpriu-se uma profecia que foi dada a Abraão de que seriam dispersos pela terra, lembra? Pedro? Exatamente. Seriam dispersos pela terra. O que acontece com uma nação que é dispersa? Ela começa a aprender o idioma do país que está, dos lugares onde estão. Então, os maçoretas, com medo de que o idioma se perdesse, criaram os sinais maçoréticos, o texto maçorético. O que é o texto maçorético, pessoal? São as vogais. Eles adicionaram vogais. Por quê? Como é que tu vai fazer para alguém que não fala mais o idioma, que não memorizou a Torá oral, como é que tu vai fazer para ela conseguir ler o texto em hebraico sem vogais? Alguém que não tem intimidade com o idioma. Vamos colocar vogais aí. Então eles se reuniram e criaram pontuações. Agora que entra a beleza do judaísmo. Como que uma criança memorizava até os 12 anos a Torá? Meu Deus. Como? Eles sabiam tudo. Oralidade. Eles ouviam o tempo inteiro. Não escreviam. Eles não escreviam. Mas ouviam. Aí que entra uma questão Tu inculcarás. impressionante sobre o judaísmo. O judaísmo, o paleo-hebraico, o proto-hebraico, ela é uma língua impronunciável. Ela é uma língua impossível de se ler sem conhecer o idioma. Agora me responde.
como que não morreu esse idioma? Meu Deus. Nós Deus preservou, irmão Nós já Caleb. estamos, mas ele preservou por meio do seu povo. O seu povo. Exato. Isso que é impressionante, não houve um anjo que trouxe, Sim, aqui, essa é a língua que seus avós falavam. Não, foi preservado. Como que foi preservado? A Torá escrita e a Torá oral. A pessoa, ela lia na Torá escrita, o texto sem vogais, sem pontuação, sem espaço entre as palavras, uma tripa de letra. E transliterar. E eles liam e eles sabiam o que estava escrito, por quê? Porque memorizavam a fonética. Por que a gente consegue ler e escrever? Porque nós sabemos o som de cada letra e nós sabemos como uma palavra é dita. Então nós conseguimos, com a nossa memória auditiva, a nossa memória oral e a memória escrita, formar palavras e interpretar textos. Só que dentro do judaísmo, eles não tinham vogais, não tinham, então, quando eles pegavam a Torá escrita, eles olhavam, eles sabiam. De acordo com essas consoantes, eu sei que meu pai já leu isso quando era criança, e ele conseguia interpretar. Por isso que a Torá não se perdeu. Por isso que é tão importante, tão crucial para os hebreus, essa transmissão da Torá, tanto oral quanto escrita. Deus gravou nos seus corações, tá certa essa interpretação? Creio que sim. Guardou na tábua do coração a sua palavra. Emocionante, irmão Caleb. Pena que o tempo correu aqui. Mas é maravilhoso. Pastor Nelson está dizendo aqui, muito bom, Pastor Daniel, por causa dessas versões diferentes, muitos hereges afirmam que a Bíblia tem erros, né? Eles não conhecem, né? Verdade. Mas, querido irmão Caleb, só tenho que te agradecer. O tempo correu bastante. A gente tem 1 minuto para terminar o programa. 1 minuto. São 15 horas e 59 minutos. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Outras oportunidades, viu, querido? Seu irmão Caleb vai estar aqui. E só um ganchinho, agora na último incêndio que teve no Rio de Janeiro, né? Nós tínhamos lá, o Brasil tem também um acervo, né? A gente sabe que aqui em São Paulo a gente tem o Museu da Bíblia, mas no Rio de Janeiro tinham também manuscritos, né? Cópias de manuscritos, né? Da Torá, e foi preservado. Olha só. E isso porque eu creio que Deus preservou, claro que é através do seu povo, mas estranho, né? Toda parte foi queimada lá do museu, agora não lembro o museu lá do Rio de Janeiro, mas essa parte, né, da Bíblia foi preservada. Queridos, para que os não crentes cresçam, né? É possível que sim. Mas glória a Deus, louvado seja Deus, eu estou aqui até mesmo assim, de verdade, emocionado pelo que o nosso Deus, o eterno Deus, poderoso Deus, tem feito através da sua palavra maravilhosa. Por isso que eu digo, igreja, querido que está me ouvindo, quer um crescimento na igreja? Não tem fórmula, não tem nada. É palavra de Deus e oração. A gente caminha, um lado palavra, outra oração, na outra palavra, na oração. Não tem invenção. Nós vamos seguir caminhando. Pastor, será que eu tenho 40 segundinhos, 45 segundos? Vai lá. Rapidinho. Pessoal, tem um estudo, eu não lembro, é de um linguista. Ele pegou um austríaco, um asiático, não lembro se era chinês ou japonês, e um inglês, tá? E ele ensinou-os o hebraico e o português, tá? De modo que eles viessem a se tornar fluentes. E o hebraico, eles aprenderam 50% mais rápido que o português. Então, se for pesquisar qual é um dos idiomas mais difíceis de se aprender, é o português. Então, gente, a língua mais difícil do mundo a gente já sabe. O hebraico é barbada. É barbada. Só que é simples, mas é difícil. Vamos irmão colocar Caleb, assim. Tu mesmo tem me ajudado, viu? Quando a gente não conhece, parece um bicho-papão. Meu Deus, olha aquelas letras. Mas daqui a pouco tu começa a te familiarizar com o alfabeto, com cada letra, com o significado, buscando no original, tanto o grego, né, quanto o hebraico, e daqui a pouco não é tão difícil assim, né, e precisa, claro, de um esforço, mas é maravilhoso quando tu entende aquilo que o autor quis dizer. E nós temos que crer que Deus, conhecendo o desejo do nosso coração, Ele vai honrar o nosso sacrifício. Amém. De buscar mais profundamente conhecimento do que é santo. Ele vai honrar e vai nos dar graça e vai nos dar entendimento e compreensão da palavra. Glória Vamos a Deus. terminar então. Amém. Queridos, estourou o nosso horário, né, irmã Vitória? Amém. Glórias a Deus. Eu quero orar nessa tarde junto com o irmão Caleb. Quero agradecer a vida de cada um dos irmãos que está participando conosco aqui pela live e em casa pelo rádio, né? Nós vamos orar pela Jussara Guerra, Carmen Casburg, Nelson, Nair, Suzana, o Sagaz, a Glória Meireles, a Bianca, a Maria Inês
e o Luiz Henrique. Quero pedir perdão, né? Nós não podemos tocar todos os louvores e também não conseguimos abrir o telefone. Mas, queridos, eu tenho certeza que foi de grande valia nesta tarde. Amém? Um programa diferente, mas que eu tenho certeza que abençoa a minha e a tua vida também. Oremos e agradecemos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por esta tarde maravilhosa, estar em tua presença. Obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor, que nós ouvimos, Senhor, concernentes à Escritura Sagrada. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós oramos por cada pedido de oração, por cada necessidade aqui. Senhor, abençoa os teus servos, dá-lhes da tua graça, do teu favor, que eles possam se aproximar cada dia mais, cada vez mais do Senhor. Esse é o nosso pedido nesta tarde, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus é Rei fiel. Amém. Amém. Salvou e foi pro céu. Jesus Cristo é o nome dele. Ele é Jesus.